Nós sabemos que aproximadamente hoje 1/3 do que é produzido no mundo em alimentos acaba sendo perdido, não necessariamente sendo desperdiçado, mas que grande parte do desperdício que acontece devido à má informação e aos hábitos de consumo da população em geral. Você pode imaginar que quem não tem renda não consegue comer, né? Então isso é um contrassenso gigante, não faz sentido nenhum, né? Ao mesmo tempo a gente jogava fora milhões de quilos de comidas por dia. A gente é muito preconceituoso, a gente é preconceituoso porque a gente quer tudo lindo e a gente é preconceituoso porque a gente só consome aquelas coisas de uma certa forma. Até dentro de casa o desperdício acontece. A gente compra demais, na hora de limpar a geladeira vê que não consumiu tudo, na hora que quer comer, pensa no que quer comer agora e não olha o que tem sobrando. A gente tem fome e a gente tem excesso. E como as pessoas lidam com excesso é muito absurdo. Tipo, eu sou sozinho no mundo, não tem mais ninguém, então eu vou comer tudo isso, não tenho o que fazer quando eu não quiser mais. Quando eu vejo essas coisas de desperdício ou as pessoas apalpando um abacate falando esse não está bom para mim, saca? Eu acho bem terrível. O Banco de Alimentos ele combate a fome, combatendo o desperdício de alimentos. Então a gente passa recolhendo sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, mas teriam lixo como destino. E a gente então entrega esses alimentos para entidades que atuam com pessoas que vivem em insegurança alimentar e em risco social. Vamos para o reciclar. Nós pegamos esses alimentos e levamos então para as entidades assistidas pelo nosso programa, né? De forma que nós conseguimos impactar 22 mil pessoas todos os meses. Ele surgiu em 1998, dezembro, e ele já arrecadou mais de 7 milhões de quilos de alimentos. Bom, nós temos então um grupo de doadores de alimentos, né, que são pessoas, são empresas, são sacolões, são pessoas físicas que entenderam que é melhor doar do que jogar fora, né? Muitas vezes nós até somos um potencial de economia para a indústria, porque ela gasta dinheiro, recursos financeiros para jogar fora o alimento de uma forma correta, para descartar esse alimento, né? Então, por exemplo, tem indústrias que faz suco de laranja e gasta milhares de reais só para jogar aquelas cascas de laranjas fora de uma forma adequada, por exemplo, né? Então a gente a gente recolhe esses alimentos, né, que elas descartariam por não terem sido vendidos. São alimentos que nunca foram manipulados, né, nunca foram para a panela, eles são in natura ou industrializados, né? Nós recolhemos esses alimentos então pela manhã e entregamos à tarde para as instituições assistidas pelo nosso programa, né? São essas instituições que vão cozinhar, preparar esses alimentos e servir para os seus assistidos, né? Nós entramos dando uma consultoria
para essas instituições de como manipular corretamente os alimentos, como armazenar, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício. Nós também damos técnicas de higiene, assim, a gente tem uma série de cuidados e serviços que nós prestamos para essas cuidadoras dessas cozinhas que servem então esses assistidos, né? A empresa doa 30 mil quilos de fruta mensal. A gente está fazendo um trabalho com Mamão Formosa. A gente trabalha com 10 mil quilos, 10, 15 mil quilos para o Banco de Alimentos, para a ONG Banco de Alimentos, e 20, 25 mil quilos para o Mesa Brasil. Existe o trabalho de beneficiamento, tá? Então há uma seleção de frutas para o mercado. E essa seleção, por ter consumidores muito exigentes, a gente tem esse nível de descarte. Então, às vezes, um dano leve, algum ralado, alguma raladinha, alguma batida na fruta, a gente não pode colocar nas nossas embalagens para comercializar, é onde gera o descarte. Porém, são frutas com alto nível de consumo, a gente pode estar consumindo elas sem problema nenhum. Essa doação para a empresa é importante porque a gente está ajudando o combate do desperdício e a gente sabe que está conseguindo atingir muitas pessoas. A gente tem um número estimado que por mês a gente está conseguindo atingir 55 mil pessoas mensal com esse trabalho. A parceria com o Banco de Alimentos, acho que ela é fundamental para complementar a alimentação dos jovens que aqui estão. Ou seja, a gente trabalha muito a questão da educação, da formação dos nossos jovens. E a alimentação ela é a parte essencial para uma boa educação, para uma boa formação. Eu, Raquel Nega, eu tenho eu aprecio muito alimento, eu acho que a gente tem... a minha relação com o alimento, ela não... Eu não sei se ela brota só pelo fato de eu ser cozinheira e de eu ser curiosa por eles, mas eu acho que tem muito a ver com a questão da nutrição, acho que tem muito a ver com a relação que a gente tem com o nosso corpo físico, com a força, com a energia e com... É como se, sei lá, tá tudo tão automatizado que a gente esquece o que nos move, assim. A gente compreende que qualquer coisa que foi descartada pode ser pega em qualquer lugar, sendo na lixeira ou no chão ou abandonada em qualquer ponto que você encontrar. Isso é friganismo. Muitos dos praticantes, especialmente na Europa, Estados Unidos, Canadá, assim, eles se ocupam em coletar em lixos de mercado. E lá eles chamam de diving, que é mergulhar nas lixeiras, que são normalmente caçambas, assim. Mas aqui no Brasil, como tem uma legislação muito rude sobre a responsabilidade do mercado no descarte, existem empresas que são especializadas nessa coleta. Então, a gente não tem acesso ao lixo do supermercado. E também no movimento aqui em São Paulo, pelo menos, que você tem mais os praticantes, mais militantes que levantam bandeira, que nós que fazemos oficinas e divulgamos, a maioria da formação é slow food. Então, por essa orientação slow food que a gente não tem nem vontade, sei lá, e nem a gente não aprecia produtos que vêm de supermercado, porque normalmente são industriais. Então, a corrente slow food que pratica friganismo aposta mais na feira, porque também, além da questão do acesso ser mais fácil, é onde a gente encontra mais volume. E eu acho também que é onde a gente encontra mais necessidade imediata de restauração desses alimentos. Tinha uns vizinhos que uma vizinha que tinha muito mais filhos, que minha mãe tinha 4 filhos e ela tinha 9. E eles eram supostamente mais pobres e a mãe trabalhava loucamente, minha mãe também, mas era a ausência dos pais deixava os bichos soltos, né? Então a gente sempre correu
pela rua e encontrava coisas, mas eles conseguiam ser mais livres ainda de catar lixo mesmo do mercado e tal. E eles chegavam com, sei lá, jujuba, sabe, uns itens que a gente só via na televisão. E a gente falou, nossa, é possível ter acesso a essas coisas? Como? Coletando do que jogam fora. Então, eu acho que desde da primeira descoberta da possibilidade também de consumir coisas que você jamais compraria, isso já me libertou, assim, desses conceitos de comprar é que é bom, saca? Não tenho isso, muito pelo contrário. Enfim, eu acho que na infância já rolava por causa desse movimento da vizinhança e dos objetos também estarem... Nós éramos mais livres e os objetos eram mais livres também. Muita coisa que é descartada pode ser reutilizada, ela pode ter a mesma função se reparada, ou pode ter outras funções, pode ser transformada em outra coisa. Fruta da época, sobra milhões, às vezes caixas e caixas, porque madura no mesmo tempo, não dá pro dia seguinte, e eles trazem em excesso porque todo mundo quer mesmo. Mas aí sempre sobra. Normalmente mamão, caqui. É porque o lixeiro tá colocando lixo em cima das coisas. Tipo, primeiro tem tudo que os feirantes colocam, aí depois eles vão varrer na rua e jogam em cima. Então se a gente não corre, tá cheio de lixo em cima, a gente não pega mais. Então pelo menos da limpeza tem uns que separam, tem uns que eles chegam de manhã já deixando esses sacos pro feirante e depois aí tem uma galera que varre e já separa, tem a galera que faz coleta só de papelão, depois tem um que faz coleta só de caixa de madeira. Aí depois passam 2 caminhões diferentes, um caminhão de lixo sujo e um caminhão só de matéria orgânica que vai para compostagem. Então parece que eles fizeram um cálculo, porque esse projeto é novo, assim, eu acho que tem uns 6 meses só. E tem uma composteira gigante na Lapa e outra sendo construída não sei aonde. E aí parece que tipo 70% do lixo da feira é orgânico. Então eles diminuíram isso, sei lá, tudo que eles coletavam e ia para o aterro virou 30% só. Essa central de compostagem é um projeto piloto, temporário ainda, de compostagem de resíduo de feira, poda e jardinagem, e ela foi inaugurada em 15 de dezembro de 2015. É a primeira vez que você está trabalhando uma tecnologia de compostagem de resíduos que visa trabalhar com esses resíduos nobres dos resíduos urbanos. Quer dizer, o resíduo de feira livre e o resíduo de poda de jardinagem, eles são resíduos vegetais em estado natural, são produzidos em grande quantidade. E esse resíduo ele contém um valor muito grande, que são os nutrientes que podem ser recuperados através de um composto orgânico de alta qualidade. Eu posso transformar esses resíduos através de uma central como esta num produto de valor para a agricultura e para a natureza. Para a compostagem a gente fala, primeiro reduz, depois reutiliza, só por último a gente vai reciclar. Então o que vem para o pátio tem que ser um resíduo que não serve mais para o consumo, né? Então é uma parceria que tem que ser feita com diferentes setores, né, dessa cadeia produtiva. Então, o Banco SESESP foi criado em 2003, justamente para evitar o desperdício de alimentos que aconteciam aqui dentro.
Então, na criação do banco de alimentos, a gente começou a cadastrar entidades que cuidavam de pessoas necessitadas. O que foi arrecadado desde ontem e durante o dia hoje, a nossa equipe de nutricionistas, elas ligam para as entidades que estão na fila. A gente tem uma fila, nós temos hoje 180 entidades que recebem doação, elas entram numa fila. Aquela quantidade que teve hoje vai ser dividido entre X entidades. Ainda existe desperdício, porque assim, não que seja por maldade ou por... Não, é porque assim, é uma falta de consciência mesmo dos produtores e dos permissionários que a gente chama aqui. É assim, a mercadoria, o produto ele tem uma vida útil, vamos colocar um número, vai, uma semana. Os produtores eles ficam até o limite máximo para tentar a venda, né? Não conseguindo a venda desse produto, esse produto ele já não tem valor nutricional, ele já fica impróprio para consumo, então ele é jogado no lixo. O CEAGESP hoje, em parceria com os permissionários, a gente está conseguindo recuperar essa mercadoria com ainda um valor nutricional próprio para consumo. Temos aqui um sujeito que compra coisas já prontas. Esse cara também é um grande produtor a gente não gosta de chamar de lixo, a gente gosta de chamar de descarte. Então ele é um grande... O sujeito que vende o vegetal já descascado ou já em tubinho, já pronto para ir para a panela, ele é um grande gerador também de impacto, porque ele já coloca as cascas lá, já coloca o talo lá. Todo um motivo da estética gera muito disso, para ele ter os prontinhos. Então, os maiores produtores de descartes é ele, assim, mas também muita coisa que ele descarta é muito bem aproveitada. Tipo, ele já deixa os talos, e a gente usa bastante talos, ele deixa as cascas de abóbora também. Nós sabemos que aproximadamente hoje 1/3 do que é produzido no mundo em alimentos acaba sendo perdido, não necessariamente sendo desperdiçado, mas que grande parte do desperdício que acontece devido à má informação e aos hábitos de consumo da população em geral. O Projeto Satisfeito, na verdade, é uma tentativa propositiva de trazer uma solução para o desperdício de alimentos que acontece não apenas nos restaurantes, mas em toda a cadeia, todo o ciclo alimentar. A metodologia hoje envolve principalmente 3 frentes quanto a como reduzir o desperdício de alimento nos restaurantes. A primeira se baseia na quantidade de alimento. A oferta de alimento nos estabelecimentos hoje é muito maior do que a verdadeira necessidade nutricional das pessoas. Então, criando pratos ou ofertando pratos para o cliente onde a quantidade de alimento é menor, automaticamente é reduzida a chance do desperdício. Uma das técnicas, por exemplo, uma das mais divulgadas, se chama aproveitamento integral de alimentos. No aproveitamento integral de alimentos, cascas, talos, sementes, polpa, muita coisa que culturalmente era jogada fora no momento do preparo da receita, hoje integra o prato. Então, pratos que são feitos com essas técnicas ajudam a evitar o desperdício. Aqui eu vou fazer o risoto de bacalhau, uma posta de bacalhau. E toda a sujeira do bacalhau, a pele, os ossos, vou aproveitar para fazer o bolinho de bacalhau depois. Sai toda a carne do bacalhau, por aproveitamento. E por último, a gente tem a terceira vertente do projeto, que é da onde vêm os alimentos, quanto à origem dos alimentos. Então, se um estabelecimento trabalha com alimentos que são produzidos próximo
aonde ele está vendendo o alimento, ou seja, da sua região, ou mesmo da mesma época do ano que as pessoas estejam indo ao restaurante, a produção do alimento é mais barata, os alimentos duram mais tempo, o transporte que ele tem que fazer para chegar do campo até a mesa do consumidor é menor e assim a gente também aumenta a chance de que não haja o desperdício. A gente começou numa iniciativa muito pequenininha e tinha um esforço muito grande de comprar direto dos produtores. Esse era o nosso grande objetivo e nosso grande mote. Ao longo do tempo a gente teve que rever um pouco isso e a gente acabou tendo que se acomodar numa coisa intermediária, que é ter uma pessoa que faz esse contato entre a gente e os produtores. Vou explicar um pouco o porquê que foi assim com os produtores. A gente queria muito que eles pudessem chegar até o consumidor, que eles pudessem falar com o consumidor, e a gente queria encurtar a distância, né, entre quem produz e quem consome. A gente queria encurtar esse caminho, não só porque tem muita gente que em geral vai ganhar dinheiro aí no meio, o cara vai ser mal pago, mas também porque o produto chegaria mais fresco. Supernatural é uma loja, mas é principalmente um restaurante de comida saudável, né? A gente trabalha com um buffet que é essencialmente feito com produtos orgânicos. Ele é vegetariano, mas a gente não promove ele assim, porque a gente acha que comer saudável é comer pelo menos menos carne. Então é um buffet super variado, a gente tem um café que fica aberto o dia inteiro, inclusive está voltado para a rua, para quem quiser passar e pegar uma coisa rápida. Além disso, a gente tem todos os dias chegando verduras e legumes orgânicos frescos, a gente tem alguns produtos para vender que são industrializados e a gente tem uma parte bem forte que são produtos a granel, então os grãos, os cereais, as farinhas, que daí você pode comprar o quanto você quiser. Agora a gente faz um monte de ações para ter o mínimo de desperdício possível. Agora nós estamos no fim do dia, vou dar um exemplo aqui. Tem essa couve, ela chegou, na verdade ontem, ela já está começando a ficar, tá vendo? Um pouco escura. Amanhã ela já vai para a cozinha. Então, acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem aqui na nossa rotina. Então, todo dia de manhã tem um momento em que a gente faz uma separação do que ainda fica exposto do que já vai ser usado na cozinha. Além disso, a gente tem uma outra coisa que eu acho que é importante para evitar o desperdício, que dentro da loja a gente não deixa as coisas vencerem. Então, por exemplo, tem um tofu que está aqui esperando. Ele vence daqui a 2 dias. Tenho certeza que amanhã ele vem para mim. Então, antes dele vencer, vem para mim, quer dizer, ele vem para a cozinha. Antes dele vencer, ele vai para a cozinha e ele vai ser preparado, né, dentro do prazo necessário para as pessoas poderem consumir, dentro do prazo de validade, ele não virar desperdício. Porque depois que ele está vencido, eu não vou poder usar ele na cozinha e eu não posso vender ele mais. Ainda que a gente até pudesse discutir em quais condições. Mas acho que como a gente está num estabelecimento comercial, a gente segue as regras. E tudo que ficou dentro da cozinha está bem acondicionado. Então, aquele restante de farofa que está feito, está fresco, ele está dentro da geladeira para eu garantir que as condições, né, de preparo dele tão boas e eu posso servir ele no dia seguinte, porque ele não ficou exposto. Então essa é uma coisa que faz muita diferença. Tem uma outra coisa que a gente faz, que é fazer aproveitamento integral dos alimentos. Tem um desperdício que é muito difícil evitar, porque ele está na lei e a gente tem que trabalhar de acordo com a lei, que é a comida do buffet que ficou exposta. Então, vamos supor, eu servi uma salada, tudo que eu sirvo, né? O feijão, o arroz, a lasanha do dia, enfim. Se a comida ficou exposta no buffet, ela tem que ser desprezada, né? Não é possível a gente reaproveitar. Olha, vige aqui em São Paulo uma portaria municipal, portaria 2619, que lida ou que normatiza todas as atividades do comércio varejista de alimentos, do comércio industrial e atacadista de alimentos. Ela normatiza as instalações, equipamentos, utensílios, a manipulação e o comportamento dos funcionários e a forma como se deve lidar com os alimentos, tanto na produção quanto na distribuição. O restaurante pode doar qualquer alimento que não seja aquele que foi exposto
para o consumo, ou seja, aqueles que foram para a área de venda, que as pessoas manipularam, que as pessoas conversaram em cima, eventualmente pode ter caído um cabelo, pode ter caído uma saliva. Entendeu? Esses alimentos que são expostos, eles não são próprios para serem doados, eles têm que ser inutilizados. Aqueles alimentos que isso a gente considera resto, tá? O que a gente considera sobra, a sobra ela pode ser reaproveitada, ela pode ser trabalhada no próprio estabelecimento ou pode ser doada. Então, aquele alimento que não foi exposto, aquele alimento que foi mantido na área de manipulação, em boas condições de higiene, boas condições de temperatura, ou fria ou quente. Então, esses alimentos poderiam ser doados ou retrabalhados no próprio estabelecimento. Tem uma coisa muito rígida sobre levar a comida para casa, que é um tema super polêmico. Por lei não pode. A gente é claramente orientado a não permitir que os funcionários levem nada, tanto da loja quanto do restaurante. Tem um risco objetivo da comida estragar, né? A pessoa vai no ônibus, demora lá 1, 2 horas e realmente pode ter um problema. É meio frustrante, porque no fim do dia a gente acaba jogando muita comida fora. Eu gostaria de poder doar essa comida, a comida preparada não pode ser doada. Eu estou usando o exemplo dos funcionários, mas eu não poderia nem doar para uma entidade, sabe? Só se pode doar comida que não está preparada, temperada. E se ela ficou exposta, ela tem que ir para o lixo e pronto. Atualmente, a legislação ela é bastante rigorosa, né, com essa questão da doação, porque pode haver uma responsabilização de quem doa, caso quem aceitou a doação tenha algum problema, algum adoecimento ou contraia alguma doença. Então, isso impede, né, vamos dizer, ele atrapalha, na verdade, esse processo de doação, né? Então, um alimento vencido, por exemplo, ele não é só uma infração sanitária, né? Ele pode ser um crime, né? Tanto no Código Penal quanto no Código Consumidor, comercializar alimento vencido é crime. Comercializar um alimento que possa causar uma intoxicação alimentar, ele também pode responder criminalmente. Mesmo tendo a boa vontade de doar, né, um alimento em boas condições, por exemplo, se a pessoa que aceitou a doação não mantiver esse alimento em boas condições e o alimento se deteriora e ela consome, ela vai atribuir a responsabilidade a quem doou. Então, como quem doa não tem domínio sobre o que vai acontecer com esse alimento após a doação, as pessoas têm receio de fazer isso, né, de doar. Isso inibe bastante essa questão da doação. Então, existem movimentos aqui que a gente percebe pelos questionamentos dos munícipes e de empresários. Existe um movimento no sentido de tentar aproveitar esses alimentos que são desprezados diariamente em restaurantes e em lanchonetes, mas não tem nenhuma regulamentação até o momento para esse tipo de atividade, infelizmente. O Mesa Brasil é um programa que foi criado aqui em São Paulo há 22 anos, através da iniciativa do professor Danilo Santos de Miranda, que é o nosso diretor regional, que foi até os Estados Unidos e trouxe a ideia de banco de alimentos aqui para o Brasil. Iniciou aqui em São Paulo, a primeira unidade foi o Sesc Carmo, né? E depois foi expandindo para todo o estado de São Paulo e hoje somos em 13 unidades, atendemos mais de 800 instituições sociais e atingimos mais de 140 mil pessoas. Os carros saem de manhã do Sesc Carmo, né? E vão com destino aos doadores. Nós temos CEAGESP, nós temos alguns mercados, também Mercado da Cantareira. Então, cada carro vai para um roteiro. Depois eles nos ligam no telefone lá no escritório e nos passam todas as doações que eles coletaram. Então, quando eles vão nos doadores, eles verificam se tem doação, o que vai ter de doação. A seleção a gente sempre faz, independente do produto, se é verdura, legume ou fruta. Porque dependendo do padrão da empresa que está doando, não segue o nosso padrão.
A gente fez a seleção, agora a gente vai para a parte burocrática, que é o recibo que a gente faz para o doador. Tanto para garantir aquilo que a gente levou e para servir também para a gente poder dar entrada no nosso estoque. Aí aqui a gente tem código, tem o nome do doador e a quantidade. Quantidade de caixa e de cada caixa o peso, dando total também de peso. Aqui no caso deu 300 quilos. Aí lá ela vai assinar, colocar o RG dela para a gente estar podendo comprovar que foi retirado. Tá bom? Aí uma via fica com eles e a gente fica com a segunda via para poder passar e prestar conta. Carimbado para provar que tudo passou, tá bom? Colocarem direto do chão, em cima do pallet, numa caixa. Aí a gente vai levar para as doações agora. Para as instituições, a creche. No caso de hoje vai ser a creche. Nas instituições sociais, elas vão receber um complemento, né? Na verdade, é uma parte do que eles utilizam na refeição deles que eles vão receber em alimentos, né? Então, eles já têm que fazer essa preparação de alimentos no local. Eles também recebem treinamentos conosco no SESC sobre como proceder na utilização desses alimentos, utilizando de forma integral. Bom, então nós participamos do projeto com o SESC, eu acredito que há 5 anos. Eu não tenho a data exata, teria que puxar lá nos nossos registros, mas há bastante tempo a gente participa do projeto. Pra a gente é fundamental, porque assim, eu particularmente, enfim, aqui é uma empresa familiar, então a gente tem meu pai, enfim, a gente tem muito uma coisa, é complicado pra gente o comércio porque muitos clientes se pautam exclusivamente na aparência. E é muito triste, porque às vezes você vê que o produto, se tirar a casca, ele vai fazer o purê do mesmo jeito que o outro, né? Mas as pessoas têm isso, então para não perder, para não, né, jogar fora, com tanta gente precisando, é muito bacana que alguém receba e trabalhe esse produto direito. E aí a gente tem confiança no SESC, né? Porque aqui o SEAS é muito comum pessoas retirarem doações. Só que a gente já teve casos de doar e ver a pessoa revendendo, entendeu? Ali na esquina, por exemplo. Então, quer dizer, perde completamente a confiança. A pessoa vem aqui, fala que é de uma instituição, você acredita, doa, de repente você vê ela vendendo aquele produto. Não é o objetivo, né? Então a gente sabe que o SESC faz um trabalho de verdade, então a gente confia e aí a gente fica contente que tem um fim melhor do que o lixo, né? Então, o Instituto Rogacionista é uma organização social que existe há 46 anos. Nós trabalhamos em 2 frentes, assistência social e educação. São alimentadas pela doação, pela colaboração do Mesa Brasil, aproximadamente 1.000 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. A importância do Mesa Brasil, né, que foi pioneira na ideia da sustentabilidade, do não desperdício, além de completar e complementar a alimentação diária das nossas crianças e adolescentes, eles também capacitam os nossos colaboradores na área da cozinha e também na questão do reaproveitamento de alimentos. Então isso nos ajuda porque colabora com os alimentos das crianças e também nos ajuda a evitar o desperdício. Os alimentos industrializados, toda a indústria tem uma equipe responsável pelo estudo de vida de prateleira. Então eles idealizam um produto, passam por vários testes laboratoriais e o que a gente chama de teste de vida de prateleira. Nesse teste, eles expõem o produto em situações iguais às que seriam na área de venda e verificam quanto tempo ele se mantém conforme o padrão de qualidade que a empresa determina, né? Então, o sabor, a crocância, a qualidade. Então, eles baseiam e análises microbiológicas, claro, eles baseiam esses estudos para chegar nesse prazo de validade. Mas a indústria sempre mantém uma margem de segurança, né? Então, mesmo eles determinando a validade numa data X, eles procuram colocar uma data um pouco anterior para que mesmo próximo da validade não haja nenhuma alteração do produto. Então, normalmente existe uma margem de segurança após a data de validade colocada pela indústria.
fazer uma salada de frutas com todas as que estão abertas. O que determina o tempo delas e o que a gente vai fazer é que as abertas precisam ser consumidas agora. Então, eu vou tirar sempre a parte que foi exposta e utilizar a parte nova. Metade de várias é muitas. E aí todas as que estão fechadas são possíveis de guardar. Tem restaurantes que não querem repetir prato ou não sabe desenvolver um reaproveitamento. Por exemplo, se você tem um dia de baixa de público, às vezes você desperdiça, sei lá, meia panela de arroz, você cozinha 7 quilos por dia, tipo, é uma panela gigantesca. E aquela sobra, o sujeito joga fora, até mesmo a que não foi pra frente, porque no outro dia tem que ter fresco. Então, essa que nem foi pra frente, ele também joga fora. E, mano, é muita coisa, assim, é toneladas em milhões de restaurantes em várias regiões por dia. Então, a iminência de ser processado já diminui não é a necessidade, né? Diminui a possibilidade do sujeito de doar. Dizer assim, não vou doar porque não pode. É porque, na realidade, que as pessoas tinham medo que alguém fizesse uma queixa, que teve uma infecção estomacal, né, e que foi intoxicado, e aí as pessoas preferiam não doar, né? Só que isso é uma hipocrisia muito grande, porque as pessoas são infectadas todos os dias pegando comida do lixo, né, onde passa rato, etc e tal, pega leptospirose, um monte de coisa. Então, assim, deveria realmente ser regulamentado no Brasil a doação de alimentos espontânea por todos os agentes que quisessem doar. Está parada no Congresso Nacional, agora há quase 20 anos, a Lei do Bom Samaritano, que exime de responsabilidade civil e criminal o dador de boa-fé de alimentos. Eu desconheço esse projeto de lei do Bom Samaritano, né? Desconheço. Sempre que chega algum projeto de lei voltado para a área de vigilância de alimentos e quando é um projeto municipal, ele passa sempre pela Covisa, né? Existe uma comissão técnica que analisa esses projetos junto à Câmara Municipal. Então, não sendo um projeto municipal, eu acredito que não deva passar por aqui. Sendo um processo, sendo um projeto e virando uma lei federal, ele é imposto a todas as instâncias, seja estadual, seja municipal. Virando lei, né, que eu acredito que deva ser uma lei federal, nós só temos que cumprir a lei, tá? Só que a coisa não é tão simples assim, porque essa questão de responsabilização é uma questão que passa pelo Código Civil e pelo Código Penal. Então, não é simplesmente uma lei, né? Vai ter que mexer no Código Civil, vai ter que mexer no Código Penal, provavelmente no Código do Consumidor e toda a legislação sanitária. Tá? Eu acho uma iniciativa fantástica, mas não é uma coisa muito simples de resolver, porque você vai esbarrar em outros direitos, né, que tem que ser questionados, tem que ser equalizados para que essa lei tenha em vigor no país. Não é uma situação muito fácil, não. Eu admiro quem esteja tendo essa iniciativa, mas sei que vai ter uma longa luta pela frente aí. Eu
acho que quando os cidadãos mudam, os eleitores mudam, os políticos mudam também. Eu acho que essa é uma das conquistas que a gente tem que lutar, né? Porque não faz sentido nenhum a gente ter um texto tudo que é produzido sendo jogado no lixo, né? Ainda com milhares de pessoas passando necessidades, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba destruindo o nosso meio ambiente, porque a gente desmata para plantar e aquela comida não chega na boca de quem precisa, né? De uma parte de quem precisa. A gente polui águas, né? A gente, enfim, o terceiro maior emissor de gás carbônico na atmosfera hoje provém da decomposição de restos de alimentos. Ou seja, jogar comida fora é tudo de ruim. Eu acho que é legal pensar nessa coisa do não desperdício, do reaproveitamento, não só como um favor que a gente faz, né? Mas pensar que quando você vai olhar para o produto aproveitando ele, você está abrindo portas para novas possibilidades dentro da cozinha. E a gente, na verdade, descobre quanto a gente, numa educação mais padrão, assim, a gente incorpora uns preconceitos, né? Por que não pode usar o talo da beterraba? Quem que inventou que é para comer só a beterraba e não é para comer o talo? O alimento é tão mais complexo do que a gente imagina. Quem sou eu para modificar, assim, o que ele é mesmo já é muito forte para eu achar que sou capaz de fazer algo melhor que aquilo, sabe? Tipo, você tem uma variedade de mais de 40 tomates e a gente come tomate e alface todo dia. O PF do brasileiro é constituído de... A salada clássica é alface e tomate e a gente tem mais de 40 tomates e a gente come só, sei lá, 4, saca? Então, tudo, sei lá, eu acho que qualquer ingrediente ele é muito mais rico do que a gente imagina. E a gente subestima muito, eu acho. E como a gente trata o alimento, desde a semeadura até se as pessoas vão ter acesso ou não, diz muito sobre um povo, um país, um planeta, né? E um dos motivos de eu ter escolhido trabalhar com comida é justamente esse, que a comida, além de ser essencial para a vida humana, ela é uma metáfora universal de nutrição. Então, você come alimentos, mas você come justiça, você come amor, você come liberdade, você come, né? E o desperdício também é uma metáfora universal, né? Para tudo. Então, você desperdiça não só alimentos, você desperdiça tempo, vida, dinheiro público, água, terra, enfim. Né? Então, assim, a gente realmente tem que entender que os recursos são finitos e temos que aprender a cuidar do que a gente tem, preservar para o futuro, não depauperar loucamente, saber usar com consciência. Eu acho isso fundamental para todos nós que estamos vivendo nesse planeta.